Marcos capítulo 2, dos versos 18 até o verso 22. Hoje é o dia das mães, né? Como nós já falamos. E alguém disse que o ser humano ele é meio estranho. Alguém disse que aos 7 anos ele acha que o pai e a mãe sabem tudo. Aos 14 anos o pai e a mãe se enganam algumas vezes. Aos 20 anos o pai e a mãe estão um pouco ultrapassados. Aos 25 anos, pai e mãe não sabem nada. Aos 35 anos, a gente acha que sabe mais do que o pai e a mãe. Aos 45 anos, talvez eles poderiam me aconselhar nessa situação. Aos 50 anos, que pena que eles não estão mais aqui. E aos 55 anos, como eu lamento ter compreendido os meus pais tão tarde. E isso tudo faz parte das fases da nossa vida. A vida aqui nessa terra é uma vida de crescimento, aprendizado e maturidade, olhar para trás e ver que nós precisamos aprender e continuar aprendendo. Diz assim o texto, irmãos: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. A vida com Jesus não é diferente das fases da vida que a gente falou um pouco antes. A vida com Jesus é uma caminhada. A vida com Jesus é um caminho de entendimento e às vezes não se entender bem com clareza as coisas. É uma vida de acerto, mas às vezes também uma vida de tropeço. Cair, levantar e continuar. A vida com Jesus é essa caminhada, e cada coisa tem o seu momento. Cada coisa tem o seu lugar apropriado. E essa é uma das coisas que nós vamos aprendendo no decorrer do caminhar com Jesus. Cada coisa no seu lugar, no seu tempo. Nós olhamos para esse texto, em primeiro lugar, nós vemos o orgulho. O orgulho que é a causa da cegueira espiritual, que não nos permite enxergar, que não nos permite discernir as coisas nos seus devidos lugares.
Jesus não teve tantos problemas assim com pecadores. Se você ler os evangelhos, vai ver que o maior problema dele foi com os religiosos. Havia um grupo chamado fariseus, né? Os fariseus, eles se achavam mais corretos do que os outros, se achavam mais espirituais, se achavam mais sábios. E é justamente em meio a essa postura de superioridade espiritual e religiosa que eles tropeçaram. E eles tropeçaram nada mais, nada menos na pedra que era a única pedra de fundamento. Eles tropeçaram no próprio Salvador. Jesus Cristo se tornou uma rocha de escândalo, uma pedra de tropeço para esse grupo. E você lê sobre eles nesse capítulo mesmo e percebe que eles não estavam satisfeitos com Jesus. Na cura do paralítico, eles dizem: quem é esse que perdoa pecados? Na casa de Levi, eles dizem, quem é esse que come com pecadores? E agora aqui nesse texto ele diz, por que os teus discípulos não jejuam? E se você continuar lendo esse capítulo, na próxima passagem, vai perceber que eles perguntam por que fazem o que não é lícito fazer no sábado. Por que eles tinham um problema com Jesus? Por causa da cegueira espiritual. E a cegueira espiritual é uma coisa que faz, às vezes a gente está tão perto, mas estar tão longe, tão acostumado com o sagrado, mas tão longe do coração de Deus. Esses homens seguiam uma série de leis, seguiam uma série de regulamentos, seguiam as suas práticas, os seus jejuns, mas eles eram cegos espiritualmente, porque a sua vida espiritual, a sua religião não os levava a Deus, os levava ao orgulho. Eles tinham religião, mas não tinham salvação. Eles tinham leis, mas não tinham o Salvador. Eles observavam as normas, mas eles jamais entenderam de coração o propósito, a razão de tudo aquilo. Eles estavam preocupados com o jejum, mas eles perderam o olhar do principal, que era Jesus. Sem Jesus, sem a presença de Jesus, o jejum não fazia sentido nenhum. Eles eram cegos espirituais. Por isso, queridos, não importa quão religioso seja um homem ou uma mulher, quão espiritual ele ou ela se considere, se ela não conhecer a Jesus, se as escamas dos olhos não se abrirem, não forem tiradas, e se não perceber a beleza do Salvador, de nada adianta. A gente pode às vezes estar envolvido com coisas sagradas como a oração, mas a gente pode perder Jesus na prática da oração. A gente pode estar envolvido num contexto de igreja, ouvindo a palavra de Deus, acostumados com o linguajar, mas nos perdermos ali. Nós podemos estar pensando em coisas sagradas como o jejum, mas sem entender por que o jejum.
de fato existe. Mas graças a Deus que quando um homem conhece a Cristo, quando Deus toca nos seus olhos, ele começa a ver. E essas coisas que às vezes não faziam sentido, que ele estava acostumado, passam a fazer sentido. Cada coisa no seu devido lugar. Cada prática no seu devido contexto, no seu devido momento. Então, queridos, a questão não é aquilo que você faz. A questão é por que você faz o que você faz. A questão não é só a nossa obediência externa, o nosso padrão externo de vida, o nosso comportamento. A questão é se nós estamos enraizados em Jesus. E se a nossa prática, ela é fruto desse relacionamento com Jesus. Segundo lugar, em que consiste essa cegueira? É uma cegueira de coração. O coração deles não era correto, eles queriam pegar Jesus em uma palavra. Era uma cegueira de entendimento, porque eles não conseguiam ver com clareza as coisas, estavam diante deles, mas eles não enxergavam o propósito. Eles estavam fixos nas observâncias, no jejum, no sábado, no lavar as mãos, sem enxergar esse propósito. Havia uma cegueira na própria vontade deles, eles combatiam aquele que eles deveriam amar, Cristo. Eles batalhavam contra a própria luz. E você lembra do apóstolo Paulo, tamanho zelo, antes da sua conversão, perseguindo a igreja, se achando religioso, achando que estava fazendo a coisa certa. Até que ele tem aquele encontro transformador com Jesus na estrada de Damasco, e aquilo muda a vida dele. O zelo religioso, ao invés de levar ao amor a Jesus e o relacionamento, às vezes conduz à oposição. E uma pessoa pode fazer muitas coisas que parecem corretas, mas religião que não conduz a Cristo é cegueira. Por isso, querido, cuidado com a rotina. Cuidado com o dia a dia que vai se tornando distanciado do coração, do relacionamento com Jesus. Deseja a cada dia, mesmo nas suas imperfeições, nas suas falhas. Às vezes a gente tem uma ideia de que a vida cristã é uma vida, que precisa ser vivida acima da média. Mas a vida cristã, irmãos, tem a ver com essa caminhada de relacionamento. A gente lembra hoje do Dia das Mães, e a gente lembra dos momentos que nós vivemos em família. E que momentos bons foram aqueles. Momentos em roda de uma mesa. Momentos em que nós pudemos compartilhar dores, alegrias. Momentos em que nós pudemos festejar em família, celebrar. A vida com Jesus é uma vida de relacionamento, então nunca perca no seu dia a dia, na sua rotina, nas suas idas e vindas, no seu envolvimento com as coisas de Deus, nunca perca esse relacionamento. Deus é aquele que te conhece, que me conhece pelo meu nome. Você lembra quando Samuel ainda não conhecia o Senhor, pequeno Samuel, e Deus diz assim para ele: Samuel, Samuel.
E ele não reconhecia a voz de Deus, ele achava que era o sacerdote Eli que estava falando. E por 3 vezes Deus chama ele. E o sacerdote diz: olha, quando ele te chamar mais uma vez, é Deus, vai lá. Queridos, será que nós temos aprendido a reconhecer a voz de Deus? A voz de Deus nas circunstâncias que às vezes fecham portas. A voz de Deus na sua palavra ministrada. A voz de Deus se revelando a nós em meio aos nossos equívocos, quando Ele mostra: oh, não é assim, é assim. Nós temos mantido esse ouvido aberto, essa sintonia, esse relacionamento com Deus. Quando o coração não é transformado pela graça, por esse encontro, o que muda são apenas as práticas externas. O que muda é apenas o ídolo. Mas nós continuamos distantes de Deus. Mas Deus é tão sábio que Ele transformou o ato de maior cegueira, de maior rejeição, na maior luz, na única porta de entrada para o reino: relacionamento. Aquilo que para alguns é pedra de tropeço, a cruz do Calvário, a obra salvadora do nosso Senhor, para nós se transforma na coisa mais maravilhosa do mundo. Você conhece pessoas que não tiveram encontro com Jesus ainda? Você já percebeu que quando a vida desmorona, quando as coisas dão errado, quando as esperanças são frustradas, elas perdem o chão? Porque tudo que elas têm é essa base que lhes foi tirada. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós temos, queridos, essa certeza de caminhar, mesmo no vale escuro, mesmo nas situações contrárias, porque Ele é a nossa luz. Em terceiro lugar, Jesus ensina que tudo tem o seu tempo e o seu lugar, e sabedoria é isso. Tudo tem o seu tempo e o seu lugar. Jesus diz: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, senão estraga. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Os fariseus perguntam do jejum, e repare que Jesus não fica naquela prática externa do jejum, Ele vai àquilo que está por trás do jejum. Você e eu somos chamados a ir além da oração, aquilo que está por trás da oração, a ir além daquilo que nós lemos e aprendemos na Escritura, aquilo que está por trás da Escritura, nas entrelinhas da Escritura. Nós somos chamados a viver a nossa caminhada com Deus, com os olhos naquilo que está por trás, esse propósito, esse guiar de Deus, estar sensível. Mas eles estavam presos na prática do jejum em si. E queridos, jejum não é dieta, jejum é fome por Cristo. Jejum não é uma prática externa, jejum é fome do pão da vida. Jejum é caminhada de fé, que tem a ver com relacionamento com o Salvador. Não tem a ver com fazer aquilo, deixar de fazer isso, não tem a ver com práticas externas apenas. É lógico que afeta as nossas decisões, afeta as nossas práticas,
mas tem a ver com o nosso relacionamento. Eles estavam com o noivo. E ele diz: depois chegará o dia em que o noivo lhes será tirado, aí sim jejuarão. Aquele não era um momento de jejuar, aquele era um momento de desfrutar da presença do noivo, da companhia do noivo. Impor jejum aos discípulos naquele momento seria inconveniente, seria fora de hora. Aquele pequenino rebanho de seguidores ainda era muito jovem para carregar uma carga pesada. Eles eram jovens na graça, eles eram fracos na fé, eles precisavam ser conduzidos suavemente pela presença de Jesus. Como Jesus é cuidadoso contigo e comigo. Quantas vezes, queridos, Ele demonstrou esse amor, esse cuidado, de chegar perto da gente e dizer assim: eu estou contigo. Não desanime. Não desista. Você não está só. Eu me entreguei por você. Esse doce amor que sussurra em nossos corações, nos conduzindo suavemente e não nos sobrecarregando com exigências. Ele disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Caminhada com Cristo não é sobrecarga. Caminhada com Cristo é andar na leveza da certeza da sua companhia. Isso é maravilhoso. Eles eram incapazes de suportar aquilo naquele momento. Isso seria pôr vinho novo em odres velhos, remendo novo em vestes velhas. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu lugar. A verdadeira sabedoria nos faz compreender a lógica da caminhada com Jesus. Queridos, mais do que aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, a questão é: nós temos entendido essa graça, esse amor, essa salvação, essa presença doce do noivo com a sua noiva. Uma noiva que não é perfeita, mas que está sendo preparada. Está sendo preparada para aquele dia do encontro com o noivo. Não basta tomar a atitude certa, é preciso, irmãos, sermos cheios de graça e transmitirmos graça. Sermos usados por Deus. A sabedoria promove a graça. E entende cada coisa no seu devido lugar. Não jejuar enquanto o noivo estava promoveu graça. Graça aos discípulos, crescimento aos discípulos. Mais do que se estivesse jejuado. Que Deus nos dê sabedoria para entender cada momento que nós vivemos. E cada coisa no seu devido lugar. O jejum é uma prática valiosíssima.
E hoje que o noivo não está mais presente fisicamente com a gente, é o tempo de jejuar. E jejuar não é apenas uma prática externa, jejuar é esse desejo, esse anseio por relacionamento mais profundo com esse Salvador. É fome dele, sede dele, é dizer: Senhor, eu te desejo mais do que as coisas mais vitais desse mundo, eu preciso de ti. E em último lugar, onde é possível adquirir essa sabedoria de colocar cada coisa no seu devido lugar? Irmãos, a religião se adquire na igreja, a sabedoria se adquire numa caminhada de sintonia com Deus. Conhecimento você adquire com a leitura, mas sabedoria você adquire nessa caminhada de fé, nessa direção do Espírito Santo diária e da palavra. Uma coisa é você ter conhecimento e outra coisa é você ter sabedoria. Uma coisa é você ter um mapa na mão e outra coisa é você saber a direção. Quantas pessoas que você conhece que são cheias de muitos conhecimentos, mas que não têm aquela sabedoria prática para viver, para tomar decisão nas coisas mais básicas do dia a dia? Pessoas que aos olhos dos outros são sábias, são inteligentes, mas que falta aquela sabedoria para entender coisas pequenas. O Lutero, ele tem uma frase que ele diz que o pregador, ele deve fazer 3 coisas. Ele diz: ele deve ler a Bíblia com dedicação, ele deve orar de coração e ele deve permanecer um discípulo e um aluno. E diz ele: assim será um grande doutor. Eu estou terminando, querido. E eu quero convidar você nessa noite a permanecer um aprendiz. Eu quero convidar você nessa noite a dizer para o Senhor: Senhor, eu desejo permanecer esse aluno, eu desejo ter esse espírito ensinável. Eu desejo desenvolver esse relacionamento contigo de sensibilidade para perceber que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu quero, Senhor, mais do que ser um religioso autoconfiante, uma pessoa de boa conduta, uma pessoa que se considera espiritual, eu desejo a presença do noivo, a direção do noivo. Quanto mais sábia uma pessoa, mais ela sabe que ela não sabe. E é aí que nós aprendemos a permanecer alunos, discípulos dependentes do Mestre. Você tem percebido a importância desse relacionamento? Como é que tem sido a sua vida de relacionamento com esse Deus? Você lembra quando você começou a tua caminhada, que o teu coração ardia, aquele primeiro amor? Que tal pedir para que o Senhor te devolva esse primeiro amor? Que tal pedir para que o Senhor possa te levar de novo àquele lugar de relacionamento? Você deseja permanecer um aluno? Amém? Um aprendiz? Dizer: Senhor, eu desejo aprender da comunhão contigo. Eu desejo aprender da comunhão com os irmãos. Eu desejo aprender das situações que dão errado na minha vida. Eu desejo aprender da tua palavra. Eu desejo aprender das circunstâncias do meu cônjuge, da convivência com os filhos. Eu desejo aprender. Eu desejo estar aberto a aprender. Através da comunhão diária contigo.
Assim como nós lemos no início que um filho vai aprendendo ao longo dos anos que não sabe tudo, não sabia tudo. Mas ele tem saudade dos pais. Ele tem saudade daqueles momentos que foram vividos, assim também que a gente tenha saudades. Que você possa sair daqui nessa noite com saudades. Saudades de estar com Deus. Saudades de estar com Ele na sua presença. Esse relacionamento. Amém?